galera, tranquilidade com vocês? E aí, bora tirar uma cópia da frente dessa combosa, Kombi Jarrinha, pra quem não conhece, aquelas Kombi mais antigas, e eu vou estar tirando uma cópia, fazendo um molde com resina poliéster e fibra de vidro, e vou mostrar uma técnica um pouco diferente aqui pra vocês. Lógico, não é exatamente uma técnica, e sim uma gambiarra. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma situação que sempre acontece em alguns vídeos. Vai ser um vídeo explicativo, então vai ser um vídeo que eu tenho muita paciência e eu vou explicar pontualmente para quem quer aprender. Então se você tem pressa, ou passe o vídeo para frente, tem ferramentas aqui no YouTube que deixa o vídeo mais rápido. Se você não gosta de muita falação, tchau e benção. Aqui eu estou para ensinar, e ensinar é conversar, explicar para quem realmente quer aprender. Então, abraço. Agora, para você que quer realmente aprender, vamos lá. Eu vou estar tirando essa cópia e tem duas alternativas, duas situações para tirar dessa maneira que eu vou fazer, tá? Na primeira situação tá vendo a Kombi? Ela tá muito ruim, ela tem muita massa, muito material velho. E se eu fizer um molde de primeiro momento aqui, provavelmente vai grudar e não vai sair, não vai desmoldar. Outra situação, que eu fiz um vídeo há 3 anos atrás mais ou menos, é uma peça boa, uma peça com um acabamento fino, uma pintura boa, e você não quer estar estragando essa pintura. Então essa técnica provavelmente você consegue também estar utilizando e não estragar, eita, enrolou, e não estragar a pintura do seu carro ou da sua peça que você quer tirar a cópia. Para você que quer aprender mesmo e caiu logo nesse vídeo, tem outros tantos e tantos vídeos aí que eu explico como catalisar, como trabalhar com resina, como trabalhar com a manta, algumas técnicas de manta, algumas possibilidades diferentes de trabalho para fazer molde, para fazer peça. Então dá uma acompanhada aí no canal, vai ter bastante vídeo aleatório, que é desse carro aqui, mas tem muito vídeo bom ensinando a você trabalhar com resina e fibra de vidro. Garanto que você vai entender. E para quem realmente quer aprender um passo a passo, logo mais estarei elaborando um curso, tá? Um cursinho aí bacana. E dependendo da data que você estiver vendo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição para ver se tem o link já. Ainda vou levar um tempinho, então não consigo colocar o link já, tá? Só quando o curso estiver pronto mesmo para colocar esse link e tá ajudando vocês num passo a passo bem detalhado e bem interessante para você aprender e sair do zero aí e de repente fazer até uma profissão, tá? Mas vamos lá, vamos nesse assunto aqui. Combosa, bem feia, ó, a pintura tá bem craquelada, tem massa, tem machucado de pintura, ó, tá vendo? Então ela tá muito feia. A alternativa correta seria preparar toda essa frente, amaciar, aplicar um primer, aplicar uma tinta, deixar polido como se fosse uma peça nova e depois de alguns dias tá fazendo a laminação com molde, tá? Fazendo aplicação de ceras, desmoldante e depois vindo com gel e desplacar. Aí você vai tirar o molde vai estar intacto, vai estar perfeito e aí sim você vai conseguir tirar outras peças perfeitamente, sem nenhum tipo de defeito. Porém, você tá com uma Kombi ou qualquer outro tipo de peça, um capô de carro, igual essa frente aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, fibra de vidro. Eu tirei a cópia daquela peça lá dessa mesma maneira e vamos supor que aquela peça ali tivesse com uma pintura muito boa. E eu não quero estragar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger toda essa pintura com a técnica que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Primeiro eu vou estar roquitando, vou estar fazendo uma lixa aqui, só para tirar todas as imperfeições mais grossas, ó. Tá bem grosso, tá vendo? Tá bem sujo. Agora, um detalhe. Eu quero tirar essa estampa também, esse símbolo da Volkswagen. Eu quero tirar junto. Porém, se você não deseja estampando isso, você tem que tirar todas as peças, tá? Isso aqui daqui para cima eu não vou pegar. Isso aqui também eu não quero pegar. Se eu tiver que pegar, se é uma peça que não sai, eu não posso deixar desse jeito, tá vendo? Porque a resina e a fibra de vidro vai colar aqui dentro e provavelmente não vai desmoldar. Aqui, tá vendo essa frange? Eu tenho que proteger também, porque isso aqui a resina gruda e não sai. Então são técnicas que aqui no canal tem, eu explico certinho, às vezes alguma maneira de fazer uma peça bipartida, né? Uma peça com 2 moldes, 3. Então, tem situações no seu caso aí que provavelmente você vai ter que dividir a peça, né? O molde. Nesse caso aqui, como é uma peça que tem até uma curvatura, mas uma curvatura leve, eu consigo fazer uma peça só. Então, a única coisa que eu tenho que proteger é esses cantinhos, essas gretas, para não entrar resina e fibra de vidro. Nesse caso aqui, ó, eu consigo eliminar, tirar a peça para facilitar, tá joia? Então, eu vou estar desmontando. E no seu caso, se você tiver a necessidade de desmontar alguma coisa
como se fosse aqui, ó. Você vai tirar a cópia desse capô. Isso aqui, o bacana é estar fora. Se é uma peça que dá para tirar, então tira, elimina o furo, passa uma fitinha crepe no furo e depois você vem laminando. É a mesma coisa aqui. Correto? Beleza? O detalhe é parafuso, tá? Se você puder tirar todos os parafusos, também te ajuda bastante. Legal é estar usando uma chave certa, né? Mas até eu procurar a chave, já tirei isso aqui. Se porventura você não tiver uma ferramenta que facilite o lixamento, pode ser uma lixa na mão. Lógico que isso aqui vai de situação para situação. Eu tô lixando com uma lixa 80, porque tá bem agressivo, descascando demais. Só que se no seu caso tiver menos agressivo, você pode estar utilizando uma lixa 220, 320. E se a pintura tiver boa, você não precisa fazer nada disso. É só limpar e fazer o procedimento, tá? Eu tô lixando para tirar esse descascado, para tirar esses tipos de imperfeição, para poder trabalhar, tá? Então aqui, ó, com um taco mesmo, ó. Então deixa eu mostrar para vocês como tem que ficar, ó. Tem que ficar mais ou menos liso. Ainda tá, eu tô sentindo as rugas, né, ó, a vibração, porém já tá mais liso do que aqui, ó. Então aqui fica muito melhor o acabamento. Sobre trabalhar com a ferramenta, com a Rokit na mão, não muda nada, tá? A questão é, você vai ter que só um pouco mais de trabalho, você vai ter que exercer um pouco mais de força. E um detalhe, para quem sempre tem medo de estar trabalhando, isso aqui é uma peça que acabar custando duas vezes, né? Porque eu vou fazer o molde vai sair com defeito. Por motivos desses defeitos, o molde vai acabar saindo com os defeitos. Então eu vou ter que fazer a primeira peça, depois eu vou ter que fazer o acabamento. É que nem eu falei, poderia estar fazendo esse acabamento na Kombi. Só que por ser lata, eu teria que fazer um serviço muito bem feito. Tem muito serviço irregular aqui. Então eu levaria muito mais tempo. E depois eu trabalhando em cima da minha forma, da minha peça matriz, eu consigo estar trabalhando com mais calma, com mais cautela e num acabamento muito melhor. Então é de situações para situações. Agora o que eu queria falar? A pessoa às vezes tem medo de começar a trabalhar com resina e fibra de vidro. E eu lixando aqui, eu lembrei da frase, o erro nos aperfeiçoa. Isso aqui escrevi faz muito tempo, para mim me lembrar. Porque às vezes a gente começa uma pecinha ou outra de fibra de vidro, ó. E a gente começa com muitos defeitos mesmo. Você de repente tem dúvida, não consegue, acaba errando muito. E por errar, se você desistir, você nunca vai conseguir. Só que se você começar a errar e procurar saber o que você está errando, você vai se aperfeiçoando. Então para você que tem medo, faça peça pequena, comece, faça um teste, compre lá uma resina, compre uma... Você gosta de pintar, igual tem muito conteúdo aqui de pintura, de preparação. Se você gosta de fazer esses serviços artesanais, comece com peças pequenas, para você não ter tanto gasto. Porque o erro é fatal. Sem errar, você não vai se aperfeiçoando, você não vai melhorando. Às vezes você consegue fazer de primeira, mas é sempre bom ter um erro ou outro para você entender bem o que você está trabalhando, tá joia? É só uma dica para quem sempre me fala, Thiago, eu não consigo. Sim, você consegue e é errando que se aprende. Então vamos voltar pro serviço, né? Porque acabo falando demais, mas eu sempre procuro ajudar a quem tem dificuldade de verdade. Para quem já sabe, isso aqui é balela. A pessoa já sabe, tá no vídeo somente para de repente catar um conteúdo ou outro ali que pode ajudar. Mas a intenção é essa, lixar e deixar bem lixadinho. Então agora eu vou estar lixando tudo e depois a gente já volta explicando o que a gente tem que fazer. Essa lixada, peça muito bem limpa, lavada. Lógico, lembrando que se a peça sua tiver em perfeito estado, brilhando, com um acabamento bom, é só limpeza, tá? Uma limpeza mesmo ali, lavar também e deixar uma limpeza razoável, sem pó. Então, independente da situação, o bacana é deixar sem pó. Qual que é o trâmite aqui? Qual que é o segredo, vamos dizer aqui? É a fita crepe, tá? Uma fita crepe larga, de preferência, para ter menos
emenda. Respondendo algumas perguntas que me fizeram lá no outro vídeo que eu fiz esse mesmo procedimento, porém é uma pintura com acabamento fino, eu não queria estragar. Aqui já é uma pintura, na verdade nem pintura é, né? Aqui já é uma superfície má acabada. Perguntaram se pode estar utilizando fita dessa crepe mais fina. Pode, porém vai ter mais emendas, isso atrapalha, razoavelmente atrapalha, mas dá certo. O durecão, né? Infelizmente ele acaba derretendo, ele acaba soltando cola, ele acaba soltando da superfície. Ele não tem uma cola tão boa quanto a crepe. Outra coisa que você pode estar utilizando é envelope. Envelopamento de carro, você pode estar envelopando, comprar as tiras e estar envelopando. Você não precisa de muita técnica, é só envelopar mesmo. Tem que deixar uma superfície mais lisa possível para poder não passar todos esses defeitos para o molde, tá? Então quanto melhor você fizer o acabamento, melhor fica o seu molde. Então eu vou estar passando a fita, vocês vão acompanhar eu passando a fita, eliminando todos os buracos, imperfeições que não pode dificultar na hora de desmoldar, e depois eu explico certinho aonde dá e onde não dá para desmoldar. Tacar fita, né? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vai colocando nos comentários. Coloca nos comentários aí. E assim que possível estarei também fazendo outro vídeo para aliviar aí, para ajudar você que tem algum tipo de dúvida sobre esse trabalho com resina e fibra de vidro. Vamos lá. Quanto menos defeito ficar, melhor. Então, tacar fita, tá? A fita, por ser uma fita larga, provavelmente vai ter cantos que ela vai acabar enrugando, e quanto mais esticado você puder deixar, melhor. Ó, depois eu vou mostrar para vocês. Galera, então tá aí todo fitado, todo protegido, né? Você pode estar passando envelope, qualquer coisa, mas tem que estar desse jeito, protegido. Tá, o envelope, por às vezes ser mais largo, por estar trabalhando bem modelado, ele talvez fique com menos marca. Então todo isso aqui, ó, vai marcar no molde. Então, quanto menor a quantidade de fita ou a quantidade de trabalho, igual esses vincos aqui, ó, menor a possibilidade do teu molde ficar errado, ficar com defeito. Isso aqui vai ser tudo no molde. Então tem que analisar bastante esse quesito, se você quer fazer um molde com alguns defeitos ou não. Então, bacana você estar analisando. Por mais que a sua peça esteja perfeita, o molde vai sair com alguns defeitos, com todas essas marcas de fita. Outro detalhe para você desmoldar, para você soltar. Tá vendo que aqui, ó, nesse canto, tá chanfrado para lá. Não tá 90 graus, não tá entrando certinho. Aqui já tá, a fita já tá entrando um pouquinho. Então aqui eu já fiz para vocês observar que a fita tá entrando um pouquinho. Duas possibilidades. Ou o molde ficar difícil de sair, então tem que tomar cuidado, ou a peça acabar vindo junto, tá? Eu fiz desse jeito para poder facilitar meu tempo e minha mão de obra. Eu poderia estar tirando, laminando toda a frente da Kombi e depois laminando a grade. Mas eu quero economizar tempo, então eu resolvi fazer desse jeito. E para poder soltar mais fácil, eu vou estar usando a cera. Daqui a pouco eu falo um pouco da cera. Para quem lembra, a grade, a boca do farol aqui, ela é chanfrada para dentro também. Porém, eu não posso acompanhar 100%, porque a minha peça não vai sair. Então eu faço dessa maneira, tá vendo? Ela fica chanfrada para fora. Então isso facilita na desmoldagem dessa peça. Agora, para facilitar,
Dá para laminar por cima e soltar? Dá, porque quem vai soltar depois vai ser a fita crepe. Mas para facilitar até a remoção da fita crepe, eu vou estar utilizando cera de carnaúba. Muita gente pergunta, Thiago, mas eu não tenho cera de carnaúba. Você pode estar usando sem, mas vai ficar difícil para você soltar a fita depois do molde. Mas dá para você fazer, questão de um pouco mais de trabalho. Você pode estar utilizando a cera de carnaúba, madeira, tá? Ó, para madeira, ou a própria cera desmoldante, que é a cera própria para resina e fibra de vidro, uma cera tipo de abelha. É a mesma, a intenção é a mesma, só soltar, ela facilitar na desmoldagem. Você pode estar encontrando na internet, casa de madeira mesmo, ou loja de pintura automotiva, casas de tinta, você consegue estar encontrando cera de carnaúba ou a cera para resina de vidro. Então agora vamos estar aplicando a cera, não tem muito segredo, é exagerar mesmo, cerar tudo e depois a gente espera mais ou menos uns 20 minutos e já vem aplicando o gel. Aqui também não tem, para mim não tem segredo nenhum, é só aplicar e não deixar espaço, né? Sempre faça em pedaços visíveis, tá? Igual eu fiz a parte de cima aqui, ó, aí já venho e faço a parte de baixo e depois vem fazendo aqui. Então vai descendo e fazendo por escala. Porque se você fizer assim, ó, você se perde, porque não fica visível. Então faça pedaços. Vamos supor, faço a parte de cima toda. Depois vem descendo. Movimentos circulares para poder ter noção onde você trabalhou. Para quem quiser passar 2 vezes, beleza, ajuda muito mais. Então tem que aguardar aí pelo menos 15 minutos, tá? Aguarda 15 minutos e aplica a segunda. Gel pronto, ó, tá? Eu fiz uma viscosidade que eu gosto de trabalhar. No canal tem bastante vídeo que eu mostro aí como tá fazendo o seu próprio gel, principalmente nesse caso, que é algo provisório, então não compensa ficar gastando, meu ponto de vista, tá? Não compensa ficar gastando muito dinheiro com o gel para você fazer algo provisório. Se fosse uma peça definitiva, um molde definitivo, aí eu recomendaria um gel industrial, ISO ou orto, ISO orfitálico ou outro ortofitálico, porque eles são muito melhores, tá? Do que esse gel aqui. Mas como é uma peça provisória, só para agilizar, eu normalmente faço dessa maneira. Outro detalhe para quem quer entender um pouquinho, eu sempre gosto de explicar, é que para cada 100 gramas de resina ou gel, você está utilizando 25 gotas, mais ou menos, do catalisador. A resina poliéster, ela é muito influenciada pelo calor, pela temperatura ambiente. Então, quando você utiliza 25 gotas num dia quente, ela seca rápido. Quando você utiliza 25 gotas num dia frio, ela acaba demorando muito mais para estar secando. Então, dependendo do dia quente ou frio, você está utilizando mais ou menos gotas para não ter dor de cabeça, porque seca muito rápido quando está calor, tá? Então, se é um dia quente, umas 20 gotas. Se é um dia frio, umas 30 gotas para cada 100 gramas de resina, tá? Então, só aplicar bem aplicado. Eu vou aplicar 2 de mão, vocês podem reparar que acaba ficando um alastro ainda da fita crepe. Então eu vou estar utilizando aqui 2 de mão. Vou passar, aguardar secar e assim sucessivamente. Gel horrivelmente aplicado, mas o interessante é só aplicar. Bacana tá fazendo no rolinho também, mas é que nem eu falei, não tem necessidade de caprichar pelo estado que vai ficar. Então o importante é estar passando, deixar secar agora e passar novamente a segunda demão. Então aguardar a secar, tá? A hora que você observar que tá seco, que tá colando, mas tá seco, aí sim a hora da segunda demão. Aguardar então. Então é isso aí, já seco, ainda tá com uma cola, então isso ajuda, facilita.
e tá parecendo uma pátina, né? Então agora vamos começar a aplicar a segunda demão e quantas demãos for necessário, tá? No meu caso aqui, eu vou estar utilizando só 2 mesmo. Mas se porventura você necessitar lixar depois a peça, aplique 2, 3, 4 demão de gel para você estar limpando, lixando esses defeitos que vai ficar, né? E isso facilita na questão da peça. Quando eu desmoldar, vocês vão entender. E eu tô pensando aqui, na hora que eu for recuperar essa peça, eu vou fazer outros vídeos. Então, para você que quer entender, fique atento na hora de eu recuperar essa peça. Eu vou tentar recuperar ela e mostrar para vocês um passo a passo também, tá? Agora vamos aplicar a segunda demão. Uma dica, de repente você que quer fazer uma coisa um pouco melhor, com uma qualidade melhor, para não escorrer tanto assim, colocar aerosil. Facilita bastante na aderência. Então fica um pouco mais difícil de escorrer, tá? Não tem quantidade correta. É você colocar, infelizmente tem que fazer um teste. Mas você colocar aí e ir testando para cada 100 gramas de resina, porque você vai se adaptando à quantidade ideal para quando a peça estiver na horizontal. Deixa bem catalisado para secar rápido, esfriou. Segunda demão aplicada, então aparentemente fica uma carga maior, né? Ela fica com mais excesso, isso ajuda bastante. A terceira, eu tô pensando aqui se eu aplico a terceira ou não. Eu tô pensando em aplicar a terceira de uma outra cor. Porque se eu precisar lixar, vocês vão observar até onde eu consigo ir. Apesar dos apesares que eu não tô querendo trabalhar com esse jeito, mas por via das dúvidas, é melhor eu trocar de cor. Então eu vou aguardar secar. No meu caso, vou aguardar secar 8 horas aí. Então tá à noite, vou estar aguardando 8 horas. Se secar demais, eu dou uma quebradinha de lixa para ter uma ótima aderência. Mas é mais ou menos isso. Vocês observam que agora tem mais excesso. Então o bacana é sempre estar cobrindo todas as pontas para não gerar bolha de ar na peça, porque as bolhas de ar influenciam diretamente na qualidade da peça. Lógico que essa peça não exige qualidade nenhuma pelo jeito que a gente está fazendo, mas mesmo assim é melhor prevenir, né? Porque senão tem que ficar acertando os furinhos que fica. Então isso acaba levando muito tempo para arrumar furinho. A marca da fita é muito mais fácil. Dia seguinte, então, seco, tá? Então aqui que a gente vai fazer com uma lixa 80, 150, qualquer tipo de lixa. Você vai criar alguns riscos desse jeito aqui, ó. Só para dar ancoragem, tá? Só para uma segurar na outra. Porque se ficar desse jeito aqui, tem um leve risco de ter caído pó, algo tipo contaminante. E isso futuramente vem a desplacar. Então se você lixar, criar só alguns riscos assim, ó, já dá uma ancoragem, já é bem melhor, tá? Então, vou estar lixando aqui, daqui a pouco a gente já aplica um outro gel de uma outra cor. Vamos lixar. Limpar um pouco de thinner ou desengraxante. Então agora com o gel um pouco mais escuro, bem mais escuro, catalisado e aplicado. Gel seco, colando ainda mais seco. Qual que é o rendimento? Bacana para você agilizar. Agora, tem que ser rápido, porque acaba secando, dependendo do jeito que você catalisar, acaba secando rápido. Então deixa a manta cortada já, faça o acesso, catalisa. Se a quantidade de fibra e resina é muita, e você quer ver tudo ao mesmo tempo, catalisa um pouco menos,
Nesse caso aqui, eu acabei esquecendo de comprar os rolinhos. Como é um serviço na horizontal, bacana é estar usando o rolinho. Pincel você acaba sofrendo. Tem 2 rolinhos velhos aqui, vou tentar fazer com eles, mas não acredito que eu não vou conseguir. Mas o bacana, quando é assim, trabalho com rolinho, é muito melhor. Vou catalisar e começar a aplicar. Aqui, essa resina, ela está bem mais solúvel, está bem mais diluída. Na verdade, ela não está com os materiais de preenchimento, né, os compósitos de preenchimento para fazer gel. Ela está só com um pouquinho de pigmento, então é uma resina bem mais líquida e mais penetrável na fibra de vidro. Então fica bem melhor. É só um pigmento mesmo. Bem misturado. Vou começar de cima para baixo. Vamos usar a peça. Outra coisa. Para você que não está acostumado, o bacana, na verdade, quem tá e quem não tá. O bacana é estar usando máscara e luva. Eu, infelizmente, não consigo. Perco a sensibilidade quando eu estou usando a luva. Mas o bacana é estar usando a luva. Eu tomo sempre muito cuidado para não acabar grudando. Mas se você conseguir se adaptando com a luva é muito melhor. Vou estar colocando a máscara agora. Qualquer coisa eu venho fazendo um vídeo narrado. Se eu lembrar de alguma coisa que eu tenho que explicar, tá? Tem que ter bronca. Antes que seque de vez, segundo alemão com a fibra de vidro. No meu caso aqui, vai ser só apenas 2 lemãos. Por mais que é uma peça muito grande, ela é uma peça grande com bastante vinco, isso acaba gerando resistência. Galera, já ia esquecendo a empolgação e esquecendo de filmar e mostrar a desmoldagem, né? Tá seco, então aqui já comecei a colocar as varetas ou qualquer espátula para tá desmoldando, ó. Então já tá saindo aqui assim, ó. Então vamos continuar tirando aqui, ó. Ó, tá saindo. Ó, saiu. É isso aí. Então é isso aí, ó. A frente da combosa. Ó como que fica linda. Alguns pontos acabou grudando, né? Esse material ruim, mas a fita sai fácil. Fácil, fácil. E tem a frente da Kombi agora estampada. Agora é questão de fazer o acabamento, tá vendo a marca da fita? Ficou, mas a gente consegue tá aproveitando. Então saiu todo o que a gente tinha intenção. É a estamparia. Ó. Ficou show de bola. Farol, a marca do farol, né? Ó, ficou perfeito. A não ser pelos pequenos pontos da fita crepe. Mas é isso aí. E tá aí, agora também tem que tirar a fita da crepe da Kombi. E depois fazer uma limpeza. Dia seguinte, olha como que ficou a obra. Bom, já era esperado, né? A tinta, infelizmente, estava bem ruim, muito machucada. Mas deu para tirar, acabou desplacando alguns pontos. Mas
a peça em si desplacou facilmente. Aí agora tem que tirar todos os cantinhos de fita, ó, não é difícil, tá vendo? Ficou facinho. As marquinhas ficou leve, pra mim ficou sutil. Então quer dizer, dou uma roquitada aqui, uma lixadinha que nem foi feito lá no começo da peça, já facilita. Aí a questão dos faróis também tá tranquilo, dá pra mim isolar, né, e não fazer a laminação, ou fazer a laminação e depois cortar. O friso também ficou muito bom. A questão mesmo é as marcas, tá vendo aqui a dobra da fita? Então isso é o que prejudica um pouquinho mais do que o vão da fita em si. Mas aqui, se eu aplicar uma massinha poliéster, lixar, limpar, aplicar massa poliéster, consigo resolver. Nos próximos vídeos provavelmente eu vou estar mexendo nela e eu vou estar fazendo a peça inversa, né? À frente da Kombi. Então vocês ficam ligados, acompanhem aí, que logo logo também tem a continuação dessa peça. Muita gente sempre fala: ah, Thiago, você faz uma, depois você faz o molde de uma, depois faz o molde de outra. A gente não pode entregar tudo, né? A gente tem que ter aquele negocinho segredo na mão. Mas essa aí eu vou ver se consigo fazer tanto o molde quanto a peça e reformar, tipo, recuperar a peça para deixar naquele acabamento top. Aquele acabamento como se fosse a frente, literalmente a frente de uma Kombi, para deixar de exposição, deixar no painel, deixar de bancada. Então vocês vão acompanhar tudo, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, desculpa a enrolação. É preciso enrolar um pouquinho aí para reter vocês, para poder me ajudar também, né? Nem tudo vem de mão beijada. Então vocês querem conhecimento, vocês me ajudam a ficar no vídeo, retendo. Infelizmente é assim que a gente tem que trabalhar, beleza? Queria ser às vezes mais objetivo, mas a plataforma também pede para mim fazer esse tipo de coisa. Então peço desculpa, mas estamos junto. Acho que vocês entendem aí. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.